Olá, meus amigos, minhas saudações a todos. Este é o vídeo número 2 sobre a Lei dos Crimes Ambientais, em que eu trato da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Sempre lembro, antes de prosseguir, que além do vídeo temos também postada a sinopse da matéria, o nosso roteiro por escrito daquilo que falamos aqui, que pode ser acessado mediante o link que aparece na parte descritiva aqui do vídeo postado no YouTube. Com relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica, o seu fundamento constitucional, normalmente, a responsabilidade penal é da pessoa física, né? Mas, no caso específico dos crimes ambientais, o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição da República, nos diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Por conta exatamente desta dicção do parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, uma parte muito considerável, então, da doutrina defende que a Constituição Federal, nesse dispositivo, admitiu expressamente a responsabilidade penal da pessoa jurídica, quando é dito exatamente que pessoas físicas ou jurídicas estarão sujeitas a sanções penais e administrativas. O fundamento da responsabilidade penal das pessoas jurídicas na Lei 9.605, na LCA, Lei dos Crimes Ambientais, vai aparecer primeiramente no caput do artigo 3º, quando diz também que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto na própria lei, na LCA, nos casos em que a infração seja cometida, não é em todos os casos, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado, mas desde que essa decisão seja passada, seja tomada no interesse ou benefício de sua entidade. Então, nestes casos, delineados aqui no caput do artigo 3º, é possível também falar-se em responsabilidade penal, também responsabilidade penal da pessoa jurídica. A responsabilidade das pessoas jurídicas, é importante que se diga, não exclui a responsabilidade das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Esta regra de somatório, na verdade, de responsabilidades entre pessoa jurídica e pessoa física, aparece no parágrafo único do mesmo artigo 3º da Lei 9.605. E o artigo 4º, ainda também fundamentando a responsabilidade penal da pessoa jurídica, diz que poderá ser desconsiderada, aí fazendo uma exclusão, uma desconsideração, poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade vier a ser um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Então, se a utilização da pessoa jurídica vier a criar dificuldades, obstáculos, desafios muito grandes
para se poder ressarcir os prejuízos causados ao meio ambiente, então a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada, indo-se então à responsabilidade da pessoa física. As penas aplicáveis à pessoa jurídica, matéria que está tratada no artigo 21. Quais são as penas que a Lei 9.605 prevê como aplicáveis às pessoas jurídicas? Primeiramente, de se dizer que essas penas elas são aplicáveis tanto de forma isolada, uma delas, quanto cumulativamente, mais de uma. Sendo elas, então, a multa, no inciso 1 do artigo 21, as penas restritivas de direitos, no inciso 2, e a prestação de serviços à comunidade, lá do inciso 3. Todos os incisos, como eu disse, do artigo 21 da LCA. Sobre a pena de multa, especificamente, não há um regramento sobre o seu cálculo. Então, se não há um regramento específico na própria LCA para o cálculo da multa incidente sobre a pessoa jurídica, que se comina a pessoa jurídica, esse cálculo vai seguir, por óbvio, a regra do artigo 18 da Lei dos Crimes Ambientais e também aquele conjunto normativo existente entre o artigo 49 e o artigo 51 do Código Penal. Com relação às penas restritivas de direitos, aplicáveis à pessoa jurídica. No vídeo anterior, no vídeo número 1, sobre a Lei dos Crimes Ambientais, eu falei das penas restritivas de direitos aplicáveis à pessoa física. Agora estou falando das penas restritivas de direitos aplicáveis à pessoa jurídica. Quais são as espécies, então? A suspensão, isso está no artigo 22 da Lei 9.605. As espécies de penas restritivas de direitos aplicáveis às pessoas jurídicas. Primeiro, a suspensão total ou parcial das atividades, inciso 1 do artigo 22. Esta pena de suspensão total ou parcial das atividades será aplicada quando estas atividades elas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente. Essa regra de aplicabilidade aparece no parágrafo 1º do mesmo artigo 22. Também, além da suspensão total ou parcial das atividades, teremos a interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, lá do inciso 2 do artigo 22, e essa interdição temporária será aplicada quando o estabelecimento, a obra ou a atividade estiver funcionando sem a devida autorização ou em desacordo com a autorização concedida, ou ainda quando houver alguma violação da disposição legal ou regulamentar. Esta regra de aplicabilidade da interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade aparece no parágrafo 2º do mesmo artigo 22. E ainda a terceira espécie de pena restritiva de direitos aplicável à pessoa jurídica, nos termos do inciso 3 do 22, é a proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, por um prazo que não poderá, essa proibição de contratar com o poder público ou de obter subsídios, subvenções ou doações, ela não poderá exceder o prazo de 10 anos, segundo a regra do parágrafo 3º também do artigo 22.
Quanto tempo deve durar cada uma dessas penas restritivas de direitos? Eu penso particularmente que a suspensão e a interdição mencionadas nos incisos 1 e 2, respectivamente, devem durar enquanto não houver a regularização das atividades da pessoa jurídica, adequando-se o estabelecimento, a obra ou a atividade às normas vigentes. Então, enquanto não for regularizada, persiste a pena. E quanto à proibição de contratar, com o poder público, ou aquela obtenção de subsídios, subvenções ou doações, esta deve ter o seu prazo fixado, me parece, através de um cálculo dosimétrico pelo juiz, claro, ficando dentro daquele limite dos 10 anos preconizado pelo parágrafo 3º do artigo 22. Falei da multa, falei das penas restritivas de direitos e agora eu vou falar da pena de prestação de serviços à comunidade, que no caso dos crimes ambientais ela é destacada das restritivas de direitos, aparece como uma pena autônoma, uma pena independente, e tem ela seu regramento no artigo 23 da Lei 9.605. Quais são as espécies de serviços que podem ser prestados à comunidade? Então, a título de prestação de serviços comunitários do artigo 23. O custeio de programas e de projetos ambientais, do inciso 1. A execução de obras de recuperação de áreas degradadas, do inciso 2. A manutenção de espaços públicos, praças, parques, logradouros, canteiros, enfim, do inciso 3, e ainda contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas, do inciso 4. Todos esses incisos, claro, do artigo 23 da LCA. Qual a duração da prestação de serviços à comunidade? Particularmente, penso que o custeio e a manutenção mencionados nos incisos 1 e 3 devem ter seu tempo fixado pelo juiz através do cálculo dosimétrico da pena. Não podendo, claro, ser maior do que a pena cominada ao respectivo tipo penal, dentro daqueles limites cominatórios do tipo penal. E pensamos que a execução de obras e as contribuições mencionadas nos incisos 2 e 4, elas devem sempre ser expressadas em valores determinados e não em tempo de duração. Então, o juiz, quando mandar executar uma obra ou determinar uma contribuição a uma entidade ambiental ou cultural, deve sempre fazer a menção quantitativa dessas formas de pena, do inciso 2 e do inciso 4, através de valores e não através de tempo de duração. Por fim, falo aqui da liquidação forçada da pessoa jurídica, que é uma providência prevista no artigo 24 da Lei dos Crimes Ambientais. O que vem a ser a liquidação forçada? A liquidação forçada é uma forma de extinção da pessoa jurídica. Liquidar forçadamente nada mais é do que extinguir forçadamente a pessoa jurídica. Aliás, essa pena, de liquidação forçada, ela é conhecida dentro de alguns ambientes pelo apelido de pena de morte da pessoa jurídica. É um jargão, é um apelido que se atribuiu a essa liquidação forçada do artigo 24 da LCA. Ela poderá ser decretada quando a pessoa jurídica for constituída
ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar crime ambiental, quer dizer, crime definido, tipificado aqui na própria LCA. Então, quando a pessoa jurídica for constituída ou utilizada preponderantemente, não é quando ela praticar isoladamente, ocasionalmente, um crime ambiental, é quando ela for constituída ou utilizada para a prática preponderante, rotineira, reiterada de crime ambiental. No caso de liquidação forçada, o patrimônio da pessoa jurídica será considerado instrumento do crime e ele, patrimônio, será perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Então, a decisão judicial que determina a liquidação forçada da pessoa jurídica nesses casos vai determinar que o patrimônio dessa pessoa jurídica vai declarar ele como instrumento do crime e vai haver o perdimento deste patrimônio em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Certo, meus amigos? Então, estas são as considerações mais básicas, mais fundamentais a respeito da responsabilidade penal da pessoa jurídica. No próximo vídeo, no vídeo número 3, relativo à lei dos crimes ambientais, eu vou tratar com todos de algumas questões procedimentais destacadas, específicas, que merecem alguma consideração. Um abraço a todos e até lá.